Tudo certo? Sim. Natanael, tá a postos aí? Sim, estou a Natanael, posto. Está tudo certo, pode professor. falar, Natanael. Tudo certo. Está me ouvindo aí, bem? Natanael? Está me ouvindo aí? Está tudo certo? O meu microfone está ligado aqui. Não estou ouvindo. Parece que é Tá, só o senhor que não está ouvindo. tá, agora estou ouvindo, agora estou ouvindo. Ah, ok. Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar, então, sequência a esse ciclo de palestras promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Arte da Universidade do Estado do Amazonas. E hoje a fala é do acadêmico Natanael Costa, que vai falar o seguinte tema: Servi Comentários in Arte Donati, tradução do texto introdutório. Ou seja, comentários de Sérvio à gramática de Donato. O Natanael, ele para falar para vocês, eu já disse, ele é mestrando do programa em Letras e Artes, ele é formado, veja só, em Engenharia Industrial Mecânica, pela UFAM, em 94, mas é também formado em Letras pela UFAM. Ele tem especialização em Estudos Clássicos pela UEA e atualmente desenvolve uma pesquisa de tradução de um texto latino do século 4, 5 depois de Cristo, de um gramático chamado Servius, que comentou uma gramática de um grande teórico, de um grande estudioso romano, latino, que é Donato, foi Donato. E hoje ele vai falar para a gente um pouco desse processo de tradução que ele vem desenvolvendo na sua pesquisa, assim como focalizar no tema central da sua pesquisa, que é o gênero comentário. Então, ele vai apresentar para a gente hoje algumas questões acerca dessa pesquisa que ele está desenvolvendo e apresentar, eventualmente, alguns resultados a que ele já tenha chegado, certo? Bom, se houver alguma pergunta, pode fazer no chat, depois a gente abre para responder. E, sem mais demora, eu concedo a palavra aqui ao Natanael, tá certo? Então, Natanael, você com a palavra. Certo. Boa tarde a todos, todas. Obrigado, professor, pela indicação aí. Eu agradeço por essa oportunidade de estar participando aqui desse ciclo de palestras também, muito relevante, né, importante, e que nos ajuda a participar e desenvolver o nosso projeto de pesquisa, né. Eu quero pedir, começar fazendo um esclarecimento. O professor Renato é o meu orientador, né, e quero também agradecer a ele, porque foi graças, em grande parte, ao trabalho dele, quando eu conheci em 2017, no curso de especialização em estudos clássicos, né, que eu terminei a graduação em letras na UFAM em 2016, num período muito difícil da minha vida, né. Eu tinha passado por problemas inesperados, muito de ordem pessoal, familiar, muito difícil, mas consegui terminar a graduação em letras língua portuguesa. Durante o curso da graduação em letras, eu me identifiquei muito com o estudo da língua latina. No curso da graduação em letras, a gente estuda 3 períodos de língua latina. Eu me identifiquei muito, né? E eu soube depois, em 2017, eu não conhecia a UEA, não conhecia o trabalho do professor Carlos Renato, e eu tive a oportunidade de conhecer, por meio de uma amiga minha, que haveria esse curso de especialização em estudos clássicos. Eu me interessei e me matriculei para fazer, me inscrevi, e foi aí que eu conheci o professor Carlos Renato. E eu gostava, como eu tinha aquele interesse pela língua latina e me identifiquei muito e gostei muito do estudo da língua latina, eu gostei demais de estudar as línguas clássicas, né? Esse curso de estudos clássicos me abriu, assim, me despertou, abriu a minha mente para conhecer algo que eu não conhecia, né? Mas a questão da linguística, a gente estuda bastante no curso
no curso de letras, na graduação em letras, a gente tem contato praticamente o curso inteiro com estudos linguísticos, né? Mas eu me interessei mais por essa questão. Eu sempre me interessei, até no curso de graduação também, pela história da língua. Eu gosto muito dessa parte da historiográfica da língua, né? Como se deu a evolução das línguas. Eu gostei muito de estudar a história da língua portuguesa, por exemplo, quando eu estava na graduação, e esse meu interesse fez com que eu me aproximasse mais do professor Carlos Renato, e ele foi um grande incentivador para que, quando terminasse o curso de estudos clássicos, eu pudesse me inscrever num mestrado, né, desenvolver um trabalho que fosse voltado para essa área, né, e com todas as dificuldades que a gente tem para encontrar um tema, definir o tema, que vocês sabem que, como todos vocês sabem como é, até a gente chegar naquele tema que a gente realmente passa a desenvolver a pesquisa, dá trabalho, né? O professor me acompanhou aí, ele me ajudou, me incentivou, né? Num primeiro momento, eu não passei no mestrado, no primeiro ano que eu me inscrevi, e fiquei desanimado, nem queria mais fazer, né? O professor continuou a me incentivar, me disse que o tema que eu poderia desenvolver era um tema que valia a pena, dentro da área de estudos clássicos, aí eu aceitei esse desafio, né? E graças a Deus nós estamos aí trabalhando, temos estudado juntos, né? Desenvolvido feito parte desse grupo de estudos, junto com outros colegas também, tem sido muito bom. E eu gostaria feitos esses esclarecimentos e agradecimentos, eu gostaria de partir aqui para o meu trabalho. A princípio, eu realmente queria pedir desculpas de vocês. A princípio, eu falei isso para a Mariana essa semana, né? Mas não tinha como mudar mais. O título da minha palestra, a princípio, seria realmente falar sobre a tradução do texto que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo, do texto gramatical de Sérvio, a respeito do comentário que ele fez sobre Donato, um gramático importantíssimo, né, que escreveu a arte gramática, e o nosso trabalho o cerne do nosso trabalho é essa tradução anotada, né, com algum estudo introdutório sobre os comentários de Sérvio, sobre comentário e sobre a tradução. Mas durante as leituras que eu vinha fazendo mais recentemente, eu achei até comentei e mandei para o professor Renato isso também, eu achei um tema uma parte interessante do estudo, faz parte do estudo, que é uma questão que envolve, não deixa de ser dentro do que eu estou estudando, né? Porque o texto com os comentários que Sérvio faz a Donato é um texto metalinguístico, é um texto que trabalha a metalinguagem, né? Ou seja, se utiliza da linguagem para estudar a linguagem, se utiliza da linguagem para falar da própria linguagem. E como se trata de um texto do passado, um texto antigo, né? E o professor Renato é uma das coisas que não só ele, mas todos os estudiosos da linha de estudos clássicos, ele sempre nos alerta, os seus orientandos, a respeito do cuidado que a gente deve ter quando a gente se propõe a estudar textos do passado, textos antigos, né? Para a gente não cometer anacronismo, né? Essa é uma palavra que nos acompanha e a gente acaba se familiarizando muito com ela, porque a gente vai estudar ideias do passado, pensamentos do passado, em tempos que não existiam as ideias modernas que nós temos hoje no campo dos estudos linguísticos. Então, todas essas coisas são muito interessantes para quando a gente trabalha com textos do passado. E eu achei interessante compartilhar isso aqui na minha palestra, e eu estava lendo um artigo do professor Konrad Körner, escrito em 1995. Pode parecer antigo, mas é um artigo que tem umas orientações interessantes, e eu sei que isso pode servir não apenas para o meu trabalho, mas para outros pesquisadores, outros colegas nossos que devem estar fazendo trabalhos semelhantes, né, e vão em algum momento se deparar com essa necessidade. Essas orientações eu achei importante dentro do trabalho que eu estou fazendo, da tradução do texto de Sérvio com os comentários a Donato. É uma questão em que o professor fala sobre os princípios da historiografia da linguística, porque historiografia da linguística é um ramo de estudos interessante, que ele é relativamente recente, é uma forma de abordar
falar da história das línguas, história da linguagem, história da linguística, mas de uma forma muito particular, muito peculiar. A partir dos anos 1970, eu vou apresentar aqui, tentar apresentar aqui um texto. Eu fiz um texto, né? Reuni um texto com mais ou menos com a tradução que eu fiz do artigo do professor Konrad Korn. Eu anotei algumas coisas que são interessantes, eu queria ir apresentando aqui para tentar me ajudar, até vocês, para não ficarem só ouvindo a fala, tentar acompanhar também pela leitura alguns princípios interessantes que ele sugere a respeito de como deve um pesquisador se comportar quando ele vai lidar com textos do passado, textos antigos, né? E textos antigos, ele se refere a textos que foram escritos antes do surgimento da moderna ciência linguística, anteriores ao século XX. Deixa eu só apresentar aqui. Estou com uma dificuldade aqui. Engraçado, não está habilitando para mim aqui para apresentar o texto que eu tenho na minha tela. Não aparece a opção apresentar agora para ti? Aparece, mas quando eu clico para compartilhar, ele não está, ele está desabilitando. Minimiza o navegador, aí você abre o documento, é PowerPoint ou é Doc? É Doc. Então, minimiza o navegador, aí abre o documento em tela cheia, depois volta o navegador e compartilha. Ah, sim, sim. Obrigado, professor. Certo. Está aparecendo aí? Porque aqui, para mim, ele não habilita o botão compartilhar. Estranho. Você escolheu a opção uma janela, depois que clicou em apresentar? Sim, uma janela, isso. E aí não aparece o doc. Apareceu, agora apareceu. Ah, ok. Está aparecendo aí para vocês? Sim, tudo ok. Tudo ok, né? Só aumenta um pouco o zoom do documento para a gente ver melhor. Ah. Foi muito, né? Foi muito. Aí tá bom. Tá bom Aí tá aqui? bom. Tá bom, tá ótimo. Então, voltando aqui. Estou conseguindo ver normal, né? Tudo ok. Então, eu fiz. Ok. Eu fiz mais ou menos um resumo aqui do texto que o professor fala, né? Eu achei interessante compartilhar com vocês aqui. Os cuidados, né? Sobre os cuidados que devem ter, e eu estou enfrentando essa situação agora, né? Os cuidados que a gente deve ter, todo pesquisador, e acaba sendo, quando você vai lidar com textos do passado, você acaba se tornando, trabalhando como se fosse um historiógrafo, no caso da linguista, né? Dos textos linguísticos, um historiógrafo da linguística. Você tem que ter cuidado para comentar textos do passado, porque, aí, no caso, a nossa pesquisa, ela é voltada para estudos linguísticos e um texto do passado, como o professor já falou aí, o comentário de serve ao texto Ars Minor de Donato. Alguns princípios da historiografia linguística são importantes. Eles são recomendados pelo professor Konrad Korner nesse artigo, que eu vou compartilhar aqui, um artigo que ele escreveu, parte de um livro que foi editado por ele,
que chama História Concisa das Ciências da Linguagem, né? Dos textos que ele escreveu fala sobre isso. Alguns princípios ou diretrizes que ele recomenda. Essa reflexão visa auxiliar o pesquisador, que ele precisa levar em conta, quando se estuda o texto do passado, o que a gente tenta fazer nesses casos, quando a gente lida com o texto do passado, é uma tentativa de tornar as ideias daquela época, daqueles pensadores, das pessoas daquela época, tornar elas acessíveis ao leitor de hoje. É por isso que, por exemplo, no caso da tradução, a tradução que a gente está fazendo de um texto antigo, ela vem cheia de anotações, notas de rodapé, porque você precisa fazer esclarecimentos para contextualizar, trazer para o seu leitor situações que, num primeiro momento, pode passar despercebido e não vai ser compreendido, né? São situações, peculiaridades daquele texto, daquela época, né? Então, é preciso levar em conta tudo isso aí. A historiografia linguística, né, é uma maneira um pouco diferente de contar a história das línguas, diferente da linguística, porque a linguística moderna, ela é, assim, uma teoria muito recente, que nos anos iniciais do século XX, atribuída a Ferdinand de Saussure, como nós sabemos, né, com o curso de Linguística Geral, e depois inúmeros comentários, inúmeras teorias surgiram, até se contrapondo, outras se utilizando das teorias da linguística moderna, para falar sobre a linguagem, né? E existem várias, né, que a gente conhece, o cognitivismo, sociolinguística, surgiram várias outras, né? Mas a história da linguística, ela precisa, principalmente com relação a temas do passado, ela carece de alguns cuidados que muitas vezes os cientistas da linguagem, os estudiosos modernos da linguagem, eles cometem, segundo a gente vai ver aqui, nos comentários que faz o professor Corner, ele até faz algumas críticas com relação a isso, e é interessante, ele faz críticas a grandes estudiosos, linguistas modernos, né? Por causa da maneira como eles encaram o texto do passado, se utilizando, às vezes, de teorias que não seriam adequadas para analisar o texto do passado, e esse é um cuidado que se tem no ramo dos estudos clássicos, a gente tem esses cuidados, porque não é possível que não se encontre teorias atuais, teorias modernas, que sejam adequadas para tratar de temas de épocas passadas. Então, é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Nos anos de 1970, foi quando surgiram vários estudiosos interessados nessa história da linguística como uma especialidade acadêmica. E eles começaram a propor algumas orientações, diretrizes, para que essa pesquisa historiográfica ela fosse conduzida de uma forma mais adequada, né? Aí surgiram estudiosos como Riemann, Simone e Kern. Tem outro professor também, Pierre Swigers, também é um estudioso desse ramo da historiografia da linguística, né? Aí, nos anos 80, que se seguiram, uma série de estudos. Vou passar aqui. Vários estudos foram se seguindo, foram sendo desenvolvidos, e vários debates acontecendo para se tentar chegar a uma forma adequada, de que houvesse princípios que fossem adequados a contar a história da linguística, né? Isso seria a historiografia da linguística, que se encarrega desse papel. Mas esses estudos, eles se prolongaram, e até a época em que foi escrito esse artigo, 1995, né, na década de 90, que não é muito diferente ainda dos nossos dias, né? Ainda não existe assim, um campo totalmente delimitado, bem definido, para se estabelecer princípios que sejam totalmente assim adequados para tratar dessa história da historiografia da linguística. Mas existem algumas orientações que esses professores nos dão que são interessantes, né?
Aí ele escreveu aqui, desenvolvendo princípios para a historiografia da linguística. Ele fala que, lá pelos anos 80, muito foi debatido a respeito dessa questão da metodologia historiográfica na história dos estudos linguísticos. Né? Algumas discussões importantes aconteceram, mas que na ausência dessas orientações aceitas para como tratar essa história da linguística, foi feita uma tentativa para desenvolver princípios de pesquisa e procedimentos desse trabalho historiográfico em linguística. Enquanto isso, tem alguns conceitos interessantes, como matriz disciplinar, clima de opinião, e algumas dicotomias, né? Continuidade, descontinuidade, evolução versus revolução, aquilo que é convencional versus subjacente, orientação baseada em dados, informações, ou orientação baseada em teoria, e outros, né? E esses têm se tornado termos amplamente aceitos, ainda que não haja unanimidade. Mas esses são alguns dos termos que ele usa para falar dos princípios que são interessantes para a historiografia da linguística, que o pesquisador pode usar quando ele trata de textos antigos. Né? Aí é que ele chega numa questão interessante. Existem vários problemas de ordem metodológica e epistemológica a serem enfrentados. Né? Ordem epistemológica é quando se vai estudar a ciência, né? E os métodos. E o pesquisador se depara com esses problemas. E isso inclui a periodização, quer dizer, o período, o que você vai estudar, a contextualização, geralmente, quais os procedimentos de pesquisa. E ainda tem as dificuldades que são concernentes a um possível desvio da ênfase. O pesquisador ele pode ser tentado a acabar perdendo o foco daquilo que ele está estudando, ou então ele sai da ênfase da linguística. Se ele fosse trabalhar pela linguística convencional, a linguística moderna, ele pode se desviar um pouco da ênfase da linguística, né? Porque a linguística, como nós sabemos, ela trata de identificar as fases diferentes de desenvolvimento dentro de uma estrutura particular. No caso, o estudo da língua, né, que é um estudo sincrônico. Então, ela se ocupa desse estudo sincrônico da língua. Mas o historiógrafo da linguística ele pode fugir um pouco disso. Então, ele tem que ter esses cuidados. Né? Por isso que a linguística moderna ela se torna limitada quando se vai fazer esse estudo da forma que seria mais adequada de textos do passado. Né? Ou porque tem períodos de tempo mais amplos, o papel dos fatores externos, o contexto, os fatores socioculturais, rejeição ou aceitação de estruturas teóricas particulares, né? Tudo isso aí são problemas que devem ser discutidos, né? E são enfrentados por alguém que se propõe a estudar os textos do passado. Ele fala, o professor, né, que para discutir isso aí, na verdade, é muito ampla essa discussão. Ele ia requerer um tratado, né, um livro para tratar sobre isso, mas ele só sugeriu num texto bem breve aqui alguns conceitos importantes, alguns princípios importantes que deveriam ser seguidos, né, tomados como exemplos, só para dar um exemplo da complexidade e da gama de assuntos que existem para serem tratados pelo historiógrafo linguista. Como ele diz aí, é uma sugestão até para a historiografia da linguística, porque ainda está longe de ter um quadro de conduta de pesquisa estabelecido e amplamente praticado. Aí, aqui é no ponto, a questão da metalinguagem, não sei se está dando para acompanhar bem pelo texto aí. Está dando para ver bem pelo texto, o handout que eu fiz aí? Está escuro o texto, não? Está escuro, é? É. Engraçado, não é o texto do Word, né? Agora ficou bem, agora apareceu. Ficou? Tá. Apareceu. A questão da metalinguagem, né? Como nós falamos, nós estamos tratando de textos que tratam da linguagem. Né? Um texto gramatical é um texto que trata da linguagem. Essa questão do uso da metalinguagem, textos metalinguísticos,
Isso aí surge, esses estudos metalinguísticos, na história dos estudos gramaticais, eles surgiram, assim, aqueles textos realmente metalinguísticos, eles surgiram no século I, né? Nos primeiros nos gramáticos de renome da língua latina, que foram Varrão e Quintiliano, no século I a.C., né? Eles passaram a fazer estudos mais detalhados da língua, mais metalinguísticos mesmo, usando a linguagem para explicar a linguagem, né? Porque até então, os estudos gramaticais, eles tinham ainda uma base muito atrelada aos estudos filosóficos, né? À filosofia. Desde a época dos filósofos gregos, Platão, Aristóteles, os estoicos, os filólogos alexandrinos, mas eles eram voltados muito para o campo da filosofia. E é bem verdade que no passado, na antiguidade, a filosofia ela não tem a mesma, não é a mesma concepção de filosofia que a gente conhece hoje. Na época dos filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, nessa época dos grandes filósofos, a filosofia ela era muito mais ampla, né? Era um campo é uma área que abarcava praticamente todos os campos do conhecimento daquela época. Hoje ela é mais restrita, né, ao campo dessa filosofia como nós conhecemos. Mas voltando aqui à questão da metalinguagem, um grande problema, grande questão e o desafio do pesquisador é o uso de terminologia moderna para tratar de textos do passado, de fases mais antigas do desenvolvimento, né, do pensamento linguístico. O professor Carlos Renato, ele sempre ele puxa a nossa orelha, né, quando ele vê no nosso texto, e isso é bom, né, porque a gente realmente tem que seguir é importante seguir essas orientações, e eu percebo o cuidado que ele tem com relação a isso, né. O uso de terminologia moderna, quando nós estamos tratando de questões do passado, de textos do passado, ele acaba comprometendo. E, segundo o professor Corner aqui, ele leva a graves distorções da questão do entendimento do texto, do entendimento do pensamento antigo, né? Dos pensadores do passado, no caso, os gramáticos do passado, que nós estudamos aqui. Pode ser um poeta do passado, pode ser qualquer escritor, né? Dependendo do texto que você está avaliando, analisando. Ele fala, inclusive, um exemplo aqui, ó, ele fala das sérias dificuldades com a compreensão de teorias do passado, e ele cita como exemplo a linguística cartesiana de Chomsky, né? Em 1966, grande linguista da teoria do gerativismo, né? Mas que ele faz o professor Corner porque ele considera que houve a grande distorção por parte de um linguista do século XX sobre ideias linguísticas de estudiosos do passado, séculos 17, 18 ou 19. Então, ele recomenda, ao lidar com um dado tema concernente à história do estudo linguístico, o pesquisador ele não pode deixar de lembrar que quando a gente está falando de teorias de período passado, nós estamos fazendo uma tentativa de tornar aquelas teorias acessíveis ao leitor do presente, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta procurar não distorcer os significados e as intenções daqueles autores do passado, né? Não é uma questão tão simples, né? É preciso ter uma certa, ele chama de discernimento, né, para entender isso aí. Aí, ao que ele fala, a menos que o historiógrafo não disponha de mais nada, exceto um objetivo antiquário, nomeadamente para descrever conceitos desenvolvidos muitos anos atrás, unicamente dentro dos seus próprios termos, ele poderá se ver tentado a utilizar vocabulário técnico moderno em sua análise. Então, isso é uma questão realmente limite, né? Muito delicada, porque a gente é tentado mesmo a isso, quando você está escrevendo, quando você está lá desenvolvendo o seu texto, você se vê tentado a utilizar aquele vocabulário que você já conhece, porque você estudou linguística, né? Você está com aqueles conceitos da ciência linguística na sua mente, você sabe, tem facilidade para utilizar aquilo, só que você tem que ter esse cuidado, né?
Você tem que tentar utilizar termos, os seus próprios termos, para tentar explicar ou se referir às questões que os autores do passado estão tratando, né? Então, tem que ter cuidado para você não usar, por exemplo, os termos que nós conhecemos, morfologia, fonologia, que são coisas modernas, né? Que a ciência linguística moderna tratou de dar essa nomenclatura, né? Mas que não era assim no passado. No passado não existiam esses termos. Eles não conheciam dessa forma, né? Existem alguns termos que são antigos, por exemplo, a sintaxe vem do grego, mas até isso é preciso ter cuidado, porque a sintaxe é possível que a sintaxe grega, na origem da sua palavra, não tenha o mesmo significado que tem hoje, para nós, quando nós falamos de análise sintática, por exemplo. Então, esse é um cuidado interessantíssimo, muito importante. Essa maneira modernizadora de agir, de proceder, muitos acabam adotando, né? Muitos estudiosos, quando vão tratar desse tema do passado, eles acabam adotando. E ele diz aí, tem resultado num número considerável de graves distorções na história da linguística, e qualquer pesquisador, historiógrafo, que tenha discernimento, precisa as armadilhas, precisa localizar esse problema em potencial do uso da metalinguagem. Tem alguns exemplos que o professor Corner fala, para demonstrar constatando esse problema do uso inadequado da metalinguagem. Eu achei interessante esse aqui, até porque tem tudo a ver com o trabalho que eu desenvolvo, né? Eu estou falando no meu trabalho, na minha pesquisa, no primeiro capítulo eu falo um pouco da história dos estudos da linguagem, como aconteceram, e a gente fala dos filósofos gregos, Platão, Aristóteles, os estoicos, os filólogos alexandrinos que passaram até chegar nos gramáticos, né, gregos e depois os gramáticos latinos. Esse tema aqui, esse exemplo que ele deu, eu achei muito interessante. É muito frequente noções sussurianas, né, de Saussure, o pai da linguística moderna, da arbitrariedade do signo, e tem sido usados para discutir semiótica estoica, né? Como que na época estoica já existisse a noção de semiótica, né? Os estoicos trataram, é bem verdade que os estoicos eles já falavam sobre algo que é muito parecido, lembra muito a questão de significante e significado, de que depois Saussure fala, né, na linguística, mas não necessariamente está falando da mesma coisa. As concepções são totalmente diversas, porque são muito distantes no tempo, né? A noção que se tinha da língua na época dos estoicos é completamente distante do nosso tempo, e da época em que se desenvolveu o curso de Linguística Geral, né? 1916, muito distante. Então, ele faz essa crítica aí, como se os pensadores gregos tivessem lido o curso de Linguística Geral, ou as anotações de Peirce, né? Peirce é considerado o fundador da semiótica, é um cientista e matemático norte-americano, considerado o fundador da semiótica, né? É uma ciência semiótica, a ciência dos signos. Então, qual seria a solução para esse problema do possível uso inadequado da linguagem técnica pelo historiógrafo da linguística, pelo pesquisador que está estudando textos antigos, né? Seria adotar, na concepção dele, 3 princípios que são interessantes, né? Ele vai falar a seguir sobre esses princípios. O primeiro princípio, para apresentar essas teorias linguísticas, seria períodos antigos, que ele sempre se refere, são anteriores ao século XX, né? Estabelecer esse clima de opinião do período estudado. Ideias linguísticas nunca se desenvolveram independentemente de outras correntes intelectuais existentes à época. Muitas vezes, a influência da situação socioeconômica e até mesmo política deve ser levada em conta, né, quando você está fazendo essa análise. Isso aí ele chama esse primeiro princípio, ou diretriz, princípio da contextualização. É importante você saber avaliar o contexto, levar em consideração o contexto, né? A situação socioeconômica, sociocultural, toda aquela situação. Esse que é o clima de opinião, né? Saber que opiniões eram difundidas naquele período, qual era o pensamento, ou quais eram os pensamentos das pessoas daquela época, né? dos grandes debatedores, estudiosos da época, né?
É preciso se conhecer isso, né? Qual era estabelecer o clima de opinião, porque existia um clima de opinião naquele período que você está estudando, né? Isso é um dos primeiros princípios que ele recomenda que se leve em conta, né? Aí eu me lembro dessa questão da contextualização, hein? Voltando ainda aqui, o princípio da contextualização. Quando a gente está estudando sobre a linguagem, eu no meu trabalho, na minha dissertação, tem uma breve reflexão sobre isso. Platão, Aristóteles, eles, na sequência, cada um deles falou sobre a linguagem. Aí tem no diálogo de Platão, diálogo Crátilo, por exemplo, Platão fala sobre a linguagem, né? E lá existe, a gente vê bem essa questão do clima de opinião, qual era o contexto, né? Qual era a situação em que eles debatiam. Os dois debatedores lá, e mais Sócrates, que é um mediador do debate, cada um deles tem uma opinião. Então, era pelo menos duas correntes de pensamento ali estão em oposição, né? Que seriam os naturalistas e seriam aqueles convencionalistas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso é só para a gente identificar que existe realmente entre os estudiosos daquela época um clima de opinião, né? Então é por isso é preciso contextualizar. E a mesma coisa a gente vê na interpretação, né? O Tratado de Aristóteles sobre a interpretação, ele também fala na linguagem, e lá existe outro debate também, um debate envolvendo, isso também continuou depois com os estoicos, um debate envolvendo anomalia e analogia, né? A questão das palavras, a questão da formação das palavras, a questão de como se dava a linguagem, como se davam as palavras, e aqueles que defendiam que existia uma situação de regularidade, outros que existia uma situação de irregularidade, e motivação, questões dessa natureza, né? E já eram discutidas no passado, mas não com aquela visão que passou a existir na ciência linguística moderna, com a visão moderna da linguística, né? Era muito diferente no passado. O segundo princípio seria o próximo passo seria estabelecer um entendimento tanto histórico quanto crítico, talvez até mesmo filológico do texto linguístico em questão, né? Filológico porque, diferente da linguística, né? A filologia, ela trata de questões antigas, né? De textos antigos. O que se conhece da escrita de civilizações do passado é por meio da filologia, né? Porque ela se ocupa de estudar exatamente isso, os textos, a escrita do passado de povos antigos, né? Para tentar trazer para o nosso entendimento pistas a respeito daqueles povos, né? Da situação deles, das suas características. Sem falar, a coisa interessantíssima desse ponto aqui, desse princípio, é necessário fazer abstrações da própria formação linguística do indivíduo. É aquilo que nós já comentamos. Você tem a sua formação linguística, você tem o seu conhecimento, mas em alguns momentos é preciso você deixar de lado isso. E o seu comprometimento com a linguística atual. É preciso você deixar de lado, fazer abstrações mesmo, esquecer que você tem esse conhecimento, esquecer a terminologia que é usada, a nomenclatura que é usada pela linguística moderna dos nossos dias, e você descrever usando a sua própria forma de escrever, os seus próprios termos, mesmo que seja de uma forma mais simples, mas você utilizar termos próprios para você falar daquilo que está sendo dito ali, né? No texto antigo. A estrutura geral da teoria a ser investigada, bem como a terminologia utilizada no texto, deve ser definidas internamente. É isso que nós estamos tentando dizer, né? E não com referências ao ensino linguístico moderno. Isso aí é que ele chama de princípio da imanência. Essa ideia de imanência aí vem de estudiosos da linguagem, estudiosos alemães, né? São grandes estudiosos da linguagem, né? Desenvolveram grandes estudos sobre a linguagem, e eles falam desse princípio da imanência. Aí, ele conclui na questão das diretrizes, somente após esses dois primeiros princípios terem sido seguidos
de forma que aquele pronunciamento linguístico, aquele entendimento, aquele texto que você está analisando tenha sido compreendido dentro do seu contexto histórico, aí sim o pesquisador ele pode se aventurar em apresentar abordagens modernas da estrutura conceitual e usar o vocabulário técnico apresentado no trabalho em análise. Mas isso depois que ele tenha conseguido ter aquele entendimento do texto do passado. E aí é necessário você fazer, claro, é isso que ele vai dizer aqui, esse é o princípio da adequação, né? Isso você vai ter que explicar ao leitor. Você vai ter que trazer explicações no seu texto, como uma regra, né? Para alertar o leitor sobre o fato do que tem sido apresentadas aproximações terminológicas, né? Isso que nós estamos dizendo aqui são aproximações terminológicas. Esse termo, naquela época, não existia. É um termo, hoje nós conhecemos, por exemplo, como fonologia, mas no passado não era assim. Está se falando do estudo dos sons da língua, a questão oral, a questão da pronúncia, porque principalmente na língua grega, no passado, os estudos sobre a língua grega eram muito baseados na questão da pronúncia das palavras gregas, né, das letras gregas. E é bem diferente do estudo moderno da fonética e da fonologia que nós conhecemos. É outra abordagem, né? Os primeiros estudiosos gregos eles não utilizavam, até porque naquela época nem sabiam sobre isso, né? Eles não tinham essa noção que se teve bem muitos anos depois dos estudos da fonética e da fonologia, né? Então esse é o princípio da adequação. Você precisa fazer anotações. E isso é importante, como eu já falei, num trabalho de textos antigos, se vocês olharem dissertações de mestrado que tratam de traduções, ou tese de doutorado, elas vão trazer uma série de explicações, uma série de anotações, que é justamente para situar o leitor nessa questão, para que ele possa ter esse entendimento do que o escritor do passado está tentando trazer. Aí o professor ele afirma que somente se forem seguidas essas diretrizes, né, esses princípios aí, da nomeação, contextualização intelectual histórica, análise do texto dentro da sua estrutura e identificação clara das ferramentas empregadas na tentativa de tornar o texto acessível ao leitor moderno, se forem seguidas adequadamente, levadas em conta, né, existe uma boa chance de se evitar aquelas graves distorções das ideias, intenções dos linguistas, dos filósofos da linguagem, né, ou gramáticos do passado. Aí existe uma grande chance de você tentar evitar essas graves distorções, né? Isso seria, aqui eu já estou concluindo, né? Com isso, essa é a conclusão com que ele fecha esse texto aqui, de uma forma bem resumida, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Mas essa foi extraído desse texto. Concluindo aqui, partindo para o final dessa minha fala, seria a importância que eu vejo nessas observações, porque isso realmente torna o trabalho, principalmente quando se trata de textos do passado, o trabalho com estudos clássicos, que tratam principalmente da língua grega e língua latina clássica, né? Quando esse tipo de estudo é interessante, porque faz com que você tenha esses cuidados, né? Você tem que se colocar tomar esses cuidados da abstração, de você deixar um pouco o seu conhecimento mais moderno para você tentar entender aquilo que está sendo dito no texto. É claro que você deve procurar também, você deve, na medida do possível, procurar alguma teoria, alguma fundamentação teórica que possa dar embasamento àquilo que você está desenvolvendo. Mas em algum momento, você vai ver que existe essa dificuldade de encontrar teorias modernas que deem conta de explicar teorias e pensamentos do passado. Isso, eu imagino que não se aplica apenas aos estudos na linguagem. Em outros ramos do conhecimento também. É preciso ter essas adequações, né? O princípio da adequação, da imanência e da contextualização, né? Então, essa seria
a minha fala, que eu queria compartilhar aqui com vocês, esperando que possa ter, de alguma forma, contribuído, né, para nós que estamos nessa área desenvolvendo pesquisas, e para quem vai seguir nessa área dos estudos de textos do passado, que a gente possa lembrar dessa base que a historiografia da linguística pode nos dar, pode ser um grande auxiliar, né? Eu vi, por exemplo, nas minhas leituras aqui, uma tese de doutorado muito interessante, do professor Fábio Fortes, em que ele trata de um texto monumental do passado, que são as Institutiones Grammaticae de Prisciano, né? Grande linguística, um grande gramático latino, né? Do passado, e que o professor ele adotou como fundamentação teórica vários pressupostos da historiografia da linguística para embasar para desenvolver a sua tese, né? Então, essa seria a minha contribuição nessa tarde aqui com vocês. Muito bem, obrigado, Natanael, pela sua fala. Eu só vou pedir que você encerre a apresentação, porque ainda aparece alguma coisa aqui na tela. Tá, desculpe. Então, a Natanael apresentou a quem eu agradeço pelas palavras, pela exposição muito pertinente sobre o seu trabalho, falou sobre, basicamente, um dos fundamentos que norteiam os estudos clássicos, né? Que norteiam qualquer trabalho que envolva textos antigos. Então, o que o Natanael apresentou, basicamente, foram diretrizes para a organização, para o desenvolvimento e para a correta interpretação de textos distanciados no tempo com a visão de um homem da modernidade. Ou seja, estabelecer parâmetros que delimitem o que pode e o que não pode ser feito, os cuidados que devem ser feitos em termos metodológicos, em termos teóricos, em termos epistemológicos, com textos antigos, né? Textos estes, como é o caso do Natanael, que está traduzindo um texto que é inédito, né? É um texto que não tem tradução ainda para o português, né? E a gente não conseguiu encontrar nenhuma tradução em nenhuma outra língua. Deve ter, mas não está fácil encontrar. Então, parabéns, Natanael, pela preocupação, né, em apresentar os fundamentos de uma pesquisa da área de estudos clássicos, né? Como se vê, é preciso uma certa ética muito relevante, muito presente ao longo do trabalho, para que você possa fazer um trabalho dessa natureza que não se perca em elucubrações, em fantasias, em comparações absurdas, né? O que muito se costuma fazer é criticar os estudos antigos, dizendo que frases do tipo: eles fizeram isso, mas não pensaram naquilo. Então, Aristóteles falou tal coisa, mas esqueceu de tal outra coisa. Os gramáticos latinos se preocuparam em apresentar tal ideia, mas esqueceram essa outra. Como se, né, 2000 anos atrás, eles tivessem as preocupações que nós temos hoje, ou tivessem interessados, ou pensassem que o que eles estavam dizendo ia perdurar por tantos milênios, né? Então, precisa ter um cuidado muito grande, até um respeito com o passado, quando se trata de textos assim, né? É muito simples, simplório até dizer que um texto antigo, ele esquece, né? Esquece de certos conceitos, de certas argumentações, de certos complementos. Não? É claro que não é assim, tem que se pensar bem o que eles estavam fazendo, né? Você dizer, por exemplo, assim, Donato não falou dos fonemas. Fonema é um conceito moderno, né? Não tem por que você imaginar que ele tinha obrigação de pensar nisso, entende? Então, dizer assim, Quintiliano só falou das letras, não falou dos processos fonológicos. Até a noção de letra é diferente na antiguidade, diferente de hoje. Você falar essas coisas na antiguidade é muito anacronismo, tem que ter muito cuidado, né? Saber o que os antigos pensam não significa simplesmente adaptar a linguagem deles à nossa linguagem. Significa contextualizar, vivenciar as circunstâncias reais da produção do material que eles desenvolveram.
né, a partir da ótica deles, tá certo? E verificar como essa produção, ela hoje pode contribuir, pode avançar, pode complementar, pode esclarecer questões que ainda hoje são objeto de preocupação dos estudiosos da linguagem, por exemplo, certo? Muito bem, então eu agradeço ao Natanael pela sua participação e eu queria saber se tem alguma pergunta, algum comentário dos participantes aqui dessa fala. Alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Bom, enquanto talvez alguém pense numa pergunta, eu queria que o Natanael falasse um pouco de como exatamente esses postulados metodológicos, epistemológicos, né, estão sendo utilizados, estão sendo aplicados, ou como isso vai funcionar, vai entrar no desenvolvimento do texto que você está produzindo agora para a dissertação. Já é pergunta de interessado e de orientador também. Muito bem. É interessante porque depois de a gente já conversando sobre isso, o professor Renato sempre me alertando para evitar o anacronismo, né? A gente tem que estar tomando esses cuidados dentro do texto, né? Na tradução e nos comentários, né? Principalmente quando você vai comentar o que Sérvio falou, o que Donato falou, porque são coisas do passado. Eu tenho que tomar esses cuidados, e isso é um exercício que eu estou procurando fazer, né? Quando vem aquela do jeito que diz aí o professor falou, o professor Corner, você fica tentado a usar a terminologia que você conhece. E o que eu tenho procurado fazer é isso, é utilizar a terminologia que não seja, que fuja a esse conhecimento moderno que a gente tem. Quando eu vou falar, por exemplo, como o professor falou, aqui, Donato não fala de sintaxe, por exemplo. Eu tenho que ter cuidado para explicar essas coisas, porque eu estou falando ao invés de usar uma terminologia que seja mais moderna, como a gente conhece, e que não era o caso naquela época, eu vou falar da relação das palavras, a relação que existia entre as frases, as orações, porque ele fala das partes da oração, né? Donato fala das partes da oração, Sérvio também fala muito sobre essa questão da divisão em 8 partes da oração, parte do discurso. Então, eu tenho que tomar esses cuidados para não colocar os conceitos modernos que a gramática traz, né, que a gente conhece. São basicamente esses cuidados que eu estou tomando na hora da tradução, quando a gente vai fazer a tradução e revisar, e também na hora que você vai comentar, fazer as anotações, as notas de rodapé, basicamente nesses momentos em que a gente procura aplicar esses pressupostos e essas orientações aqui, né? E também, quando você lê alguma coisa no primeiro momento, você não entende, às vezes não entende claramente. Você vai ter, inclusive, tem que sentar com o professor e a gente vai junto tentar refazer o contexto, porque é um exercício mesmo de paciência, muita paciência. Quem lida com a língua latina e vai lidar com textos do passado, como esse caso aí, é um exercício de paciência, porque você vai ter que entender mesmo o contexto linguístico e até o contexto histórico daquela situação, para você tentar entender o que aquele escritor estava querendo dizer, o que Sérvio ou Donato estava querendo dizer ali. Nós fizemos esse exercício, inclusive, juntos, né, numa das nossas orientações com o professor Renato, e não foi eu apenas, a Vanessa participou também, e outros colegas que estão no nosso grupo, junto com o professor Renato, na mesma linha de pesquisa. Nós fizemos esse exercício junto, a respeito de um trecho inicial da minha tradução, que a gente precisou reformular, justamente porque a gente estava tentando entender aquela ideia quando ele falava da arete, da arte, né? A arte que os gregos definiam, como os gregos definiam a gramática, né? Isso foi um exercício de paciência que a gente teve que sentar juntos para definir aquilo, tentar entender, para que a tradução
depois a tradução revisada, né? Porque uma coisa é você traduzir ao pé da letra, mas você, como disse aqui, um dos pressupostos é uma tentativa de você trazer aquilo que foi dito no passado para uma linguagem que o seu leitor moderno consiga entender. Às vezes a minha tradução está perfeita do ponto de vista linguístico, da análise linguística, né? Eu fiz a tradução perfeita, ao pé da letra, mas se eu for colocá-la no português, um leitor não vai entender. E muitas pessoas podem não entender. Então, é nisso que a gente se utiliza, dessas orientações aqui, podem ser muito úteis para a gente aplicar no trabalho. Não sei se eu respondi a questão que o professor indagou. Eu acho que sim. Bom, não tem nenhuma pergunta. Alguém quer fazer um comentário? Não? Então, eu vou fazer só mais uma pergunta, e se não aparecer mais nenhuma depois, a gente pode encerrar. Eu queria que você falasse, Natanael, um pouco mais sobre esse termo, o comentários. O comentário como gênero e como ele se aplica ao trabalho do Sérvio em relação ao trabalho do Donato. Explicasse um pouco mais sobre isso, o comentário. O que, nas nossas leituras, né, e a gente, ao se debruçar sobre esse tema, a gente passa a descobrir algumas coisas. Né? Comentário. Entre os antigos... Na verdade, comentário é o tempo do trabalho. Um comentário desse gramático sérvio a uma obra gramatical. O cerne do meu trabalho é o comentário. Né? A gente vai traduzir uma tradução que é um comentário. Né? Na época antiga, muitos gramáticos, né? Eles, além de escrever, desenvolver os estudos dele, as suas gramáticas, eles também eram comentadores. Eles também faziam comentários a respeito da obra de outro, né? De outro autor. E Sérvio era um desses gramáticos. Sérvio era comentador, talvez hoje nós conhecêssemos como um crítico literário, né? Mas ele era mais que isso, ele era gramático também, e ele fez comentários à gramática de Donato, mas ele fazia comentário ao grande poeta Virgílio, né? Ele era um comentador de Virgílio, né? Um grande comentador de Virgílio, dos textos poéticos de Virgílio, né? Esse comentário, o que a gente percebe é que, de alguma forma, ele parecia ter, assim, uma finalidade de esmiuçar, né? De explanar mesmo, de trazer, de ter assim, uma finalidade, como é que eu posso dizer, didático-pedagógica, né? Também. Uma das pistas que a gente tem, não dá para você afirmar com certeza que era isso, né? Mas parece, diante do que a gente tem visto, assim, estudado, que uma das finalidades era essa. E outra talvez fosse também até de tornar aquela obra, tornar não, porque Donato, por exemplo, já era um gramático de prestígio, né? Tanto que a sua obra sobreviveu durante longo tempo, né? Até o período da Idade Média. Mas é uma forma também, o comentário é uma forma também de enaltecer a obra de determinado autor, um livro, ou o que escreveu determinado autor, por quem você tem uma admiração, né? Então, alguém que admira, por exemplo, um determinado escritor, ele vai e faz um comentário a respeito da obra daquele escritor, também exaltando o que fez aquele escritor e da maneira como ele fez. Pode ser que alguém comente fazendo críticas, né? Ou discordando. Não foi o caso, não parece ser o caso de Sérvio. Sérvio, quando faz o comentário ao Donato, a gente percebe nitidamente que ele parece ser um grande admirador do trabalho de Donato. Né? Inclusive, ele destaca isso num dos trechos em que ele elogia Donato, porque enquanto muitos haviam tentado descrever a gramática, muitos escritores, né, muitos filósofos, estudiosos tentaram descrever a gramática, mas eles não conseguiram chegar ao seu objetivo, porque eles misturaram áreas de conhecimento, eles entraram na área de conhecimento que não era a área deles, não era o ramo do conhecimento deles, e acabaram não descrevendo claramente. E ele elogia Sérvio, porque ele diz que Sérvio, de uma forma muito mais sábia e mais adequada, mais apropriada, conseguiu descrever a gramática, começando pelas 8 partes do discurso. Então, a gente percebe, pelo menos eu percebo assim,
que ele usa o comentário também como uma maneira de promover, né, aquela obra do escritor que ele está comentando, né? Eu imagino que com Virgílio ele também tivesse a mesma postura, né? Eu estou falando aqui do comentário de Sérgio, mas a gente vê que tem um escritor espanhol, Guerreiro, que ele fala sobre comentário, escreveu um livro sobre comentário, né? E ele fala sobre várias espécies de comentário, que ele lista alguns tipos de comentário. Ele fala do comentário, que existe um comentário que é jornalístico, existe um comentário que é didático, existe o tipo de comentário que é valorativo, ou o comentário que é linguístico, né? Ele fala sobre cada um deles. E mais ou menos, ele nessas explicações que ele dá, a gente vê essas características, né? Então, o comentário, assim, ele pode se prestar a várias finalidades, né? Diversas finalidades, dependendo até do tipo, por quem foi escrito, né? No caso aqui, foi escrito no caso de Sérgio, foi um gramático comentando outro gramático, né? Mas existem, por exemplo, comentários que são feitos por jornalistas, existem comentários que são feitos para falar de um autor, para promover uma obra. É assim, então diversas as finalidades, né? Isso foi, até o momento, assim, aquilo que eu tenho conseguido perceber nesse estudo sobre comentário, né? É bem interessante. Tá certo. Obrigado, Nathanael. Tem uma pergunta aqui da Tamires. Ela pergunta assim, Nathanael, como você acha que os tópicos que você apresentou para traduzir textos antigos podem ajudar na tradução de textos atuais? Eu imagino, textos modernos, eu imagino. Bom, eu vejo assim, isso não é só para tradução, né? Tradução é uma das coisas que o estudo em geral, né? Na análise, até na crítica literária, né? Para fazer, caso de fazer comentários. A minha opinião, assim, eu achei essas orientações, né? Essas diretrizes aqui, que elas não se aplicariam apenas aos textos antigos, não. Até textos mais modernos, eu acho importante que a gente, por exemplo, a questão de contextualização, você entender o clima de opinião. Eu acredito que isso é válido também para os nossos dias, né? É claro que hoje tem até um aliado, que seria as teorias modernas, né? Hoje nós temos teorias muito mais próximas no tempo que podem nos auxiliar, né? Na análise de textos mais modernos. E eu acho que, aliando as teorias que nós temos hoje a essas orientações, essas diretrizes aqui, propostas pela historiografia da linguística, eu acredito que a gente seria uma ferramenta a mais para nos auxiliar, né? Esses princípios, o princípio da imanência, né? Da adequação e da contextualização. Seria uma ferramenta a mais, um aliado, né? Na análise linguística que a gente possa fazer de textos mais modernos. Essa é a minha opinião, né? Depois de conhecer isso aqui um pouco. Certo. De todo modo, seja, não importa o distanciamento temporal do texto, quando ele foi produzido, né? É sempre importante partir das circunstâncias reais em que o texto foi efetivamente produzido, né? Sim, Isso sim. vale para qualquer época e lugar, né? Se você vai falar de um texto produzido por um escritor contemporâneo, você tem que entender, eu imagino, as razões, as circunstâncias, as condições de produção daquele texto, né? Então, Sim. nesse sentido, eu acho que é pertinente o que fala o autor que você citou. Eu concordo, porque essa questão de contexto, da questão sociocultural, questão política, questão econômica, todos os fatores externos que influenciam o momento em que se deu a escrita do texto, eles vão ser importantes para que você tenha um entendimento, né, real da situação em que o texto foi produzido. Tá certo. Então, a pergunta aqui do Ednei, o Ednei Alexander, ele pergunta assim, seria comentários o mesmo sentido
que resenha nos dias de hoje, tentando entender esse gênero textual daquela época? São comentários, a mesma coisa que resenha hoje? Essa questão é interessante, né? Depois eu quero até que o professor Carlos Renato se manifeste também sobre isso. Eu vejo assim, o meu modo de ver guarda certa semelhança, né? Só que resenha já é aquela situação. Comentário hoje é uma coisa. Tem a palavra comentário hoje, mas será que comentário no passado guardam o mesmo sentido, né? É uma coisa que eu ainda estou trabalhando nisso. Eu não tenho assim como afirmar com toda a segurança como eu gostaria, né? Eu ainda estou tentando entender melhor isso também. Tem semelhança, guarda uma certa semelhança. O escritor que faz uma resenha hoje, por exemplo, para você ler um livro, aí você faz uma resenha sobre aquele livro. A resenha normalmente é crítica, né? Você vai fazer os seus comentários a respeito das suas impressões, se você concorda, se você discorda, né? Guarda muita semelhança com relação ao comentário que era feito pelos antigos também, né? Então, agora, é difícil da gente afirmar com segurança que seria o mesmo sentido, né? Agora, que tem semelhança, eu vejo semelhança, né? Das resenhas com comentários. Agora, tem resenhas que são muito mais assim, compactas, né? E tem outras que são mais prolongadas. Não é o caso aqui que eu vejo no comentário de Sérgio. Aí é que a gente vê uma diferença, né? Resenha normalmente é um texto mais breve, bem sucinto, né? O comentário de Sérgio com relação ao texto de Donato já não guarda tanta semelhança assim, né? Ele já é um texto mais extenso, em que ele procura esmiuçar mesmo o que Donato escreveu, né? Donato escreveu em várias partes da obra dele, e uma dessas partes ele escreveu com mais detalhes. Foi essa parte que ele escreveu com mais detalhes que Sérgio ainda comentou. Aí Sérgio faz um comentário relativamente extenso sobre isso, né? Não sei se eu consegui responder, mas ainda é algo que eu também estou buscando, esse entendimento, né? Essa questão. É preciso entender que praticamente nenhum conceito antigo, tem equivalência perfeita ou sequer aproximada com um possível correspondente moderno, entende? Então, não existe isso. Os conceitos antigos, eles foram formulados sob circunstâncias muito determinadas, né? E foram aplicados a contextos que hoje simplesmente não existem mais, entende? Então, assim, os comentários do modo como fez Sérvio para a obra em que ela se aplicou, simplesmente não se apresenta mais hoje em nenhuma hipótese, em nenhum contexto semelhante àquele. Entende? Então, nesse sentido, como falou o Antonel, lembra, aproxima, evoca, né? A resenha, a crítica literária, evoca. Mas nenhum conceito antigo, gente, acho que serve para todo mundo isso, né? Nenhum conceito antigo, ele tem correspondente exato hoje, nenhum. Até os mais amplos e conhecidos, por exemplo, retórica. Quando se fala de retórica, por exemplo, a retórica na antiguidade era uma coisa e hoje é outra coisa. Tá certo? Quando se fala, até gramática. Quando se fala de gramática na antiguidade, se fala de uma coisa. Se fala de gramática hoje, é outra coisa. Entende? Então você não pode dizer assim, a gramática antiga ela era muito prescritiva. Calma lá. A gramática antiga é outra coisa. É como você comparar, por exemplo, comparar o computador a uma máquina de escrever, entendeu? É como você querer comparar o computador a uma caneta, entende? São coisas diferentes, voltadas para objetivos diferentes e circunscritos a épocas e circunstâncias também diferentes e muito específicas, entende? Então, eu sei que você usou o termo para comparar, né? Mas eu já estou ampliando a tua questão para dizer isso, né? Que sempre que você lidar com conceitos antigos,
na antiguidade greco-romana particularmente, porque de lá que vem tudo que a gente conhece em termos de humanidades, você tem sempre que ter em mente que nenhum conceito antigo ele tem equivalente hoje, entendeu? Nenhum, tá bem? Então você tem que pensar assim. Você pode usar uma referência, um parâmetro, né? Por exemplo, o comentário com a resenha. É pertinente dizer que sim, existem ecos, uma coisa evoca a outra, né? E, digamos, a gente pode até dizer que pertence ao mesmo campo semântico, ou ao mesmo campo epistemológico, mas para por aí, certo? Então, a gente não pode cometer, quando lida com textos antigos, aquele tipo de comportamento que tinham, por exemplo, os colonizadores que chegavam aqui. Qual é o sabor da manga? A manga tem um sabor parecido com a pera, só que é um pouco mais doce, a casca é um pouco mais mole e a semente é um pouco maior. É assim que eles faziam. A gente tem que ter esse tipo de cuidado só, né? Só um alerta. Mas valeu a pergunta, porque abriu margem para a gente explicar bem isso, que é muito importante entender. Obrigado, professor, Obrigado, professor, por essa explicação aí, muito oportuna, né? Para deixar bem claro isso. Obrigado pela. Alguém tem mais alguma questão, comentário? Algum comentário sobre o comentário que eu comentei sobre os comentários? Então, acho que é isso, né? Nathanael, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só gostaria de agradecer pela assistência, né, de vocês, pelo interesse e por ter participado nessa tarde aqui junto comigo. Bom, tá Obrigado a certo. todos. Tá certo. Então, muito obrigado mais uma vez, Nathanael, pela exposição muito pertinente, muito correta e muito didática sobre os procedimentos metodológicos acerca dos textos antigos. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui nesse momento, nesse ciclo de palestras. E quero agradecer à equipe que está organizando, ajudando aí na coordenação desse processo, a equipe lá da universidade, a equipe dos monitores, e, enfim, a todos que puderam participar. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos.